Lopes foi um grande promotor do júri, depois ele se tornou procurador de justiça, foi desembargador, chegou a ser vice-presidente do Tribunal de Justiça. E ele, fazendo um júri com um ex-aluno dele, ele foi ser elegante, gentil, e falou: eu tenho uma grande honra de me defrontar hoje aqui no júri com um ex-aluno, que foi um aluno brilhante. E o aluno entendeu que ele estava menosprezando, para falar, ele quis acentuar a diferença entre professor e aluno. Aí o aluno pediu uma parte pela ordem ali e falou: eu queria dizer a Vossa Excelência que aqui não há diferença entre nós. O rubi do meu anel, né, os advogados usavam anel com rubi, né? O rubi do meu anel é tão vermelho quanto o anel que Vossa Excelência usa. Aí o marido falou: não, o seu rubi é mais vermelho, porque ele está envergonhado ante a ingratidão de um aluno cujo mestre quis elogiá-lo, né? E aí, evidentemente, depois ele até perdeu o júri, porque ele perdeu o discurso, né? Bom, eu sei que um terceiro aspecto que entra nessa certo preconceito que às vezes o juiz possa ter em relação ao júri, é que o júri tem um conteúdo, um ingrediente inflamável para incendiar ou acender mais ainda o fogareiro das vaidades, né? Então, de lado a lado, nós verificamos que às vezes propala-se a vitória, né? Então, é muito fácil encontrar esses promotores. Eu não perdi um júri, sem a conotação de fez-se justiça ou não é? Quem é que ganha no júri? O advogado, o promotor, não é ganhar, não é? Então, há histórias assim, reais, outras fantasiosas, de tempos em que a composição do corpo de jurados atendia a critérios muito bem direcionados. Então, se o promotor era professor de direito penal, trazia os nomes dos seus alunos para serem integrados no corpo de jurado. Às vezes havia uma seleção baseada na exclusão de certas profissões, de certas confissões religiosas, porque o interesse era ter um corpo de jurados afinado com as teses de acordo com o interesse, não é? Um outro aspecto que às vezes o juiz fica um pouco resistente em relação ao júri é que para juiz que quer ser juiz de verdade, que quer decidir, que quer instruir, o papel de presidente do Tribunal do Júri é um papel um pouco passivo, um pouco de espectador, né? Isso faz com que aquele juiz mais inquieto, ele não se acostume com essa presidência, com essa atuação. Então nós já tivemos na corregedoria casos de enfrentamento de questões de juiz que, por exemplo, se ausenta da sala de debates, deixa ali só as partes debatendo, outros que atendem telefone durante o julgamento, outros que ficam despachando processos, outro tipo de processo. Então, isso mostra o quê? Que aquela atuação de presidente do Tribunal do Júri não satisfaz o juiz que gostaria de fazer justiça, porque, na verdade, é um espectador, é um guarda da lisura, né? É um zelador da observância das formalidades, né? Eu fui trabalhar na segunda Câmara Criminal, na condição de juiz substituto de segundo grau, em 1990, e ao lado ali de Zé Alberto Vaz de Andrade, Caio Eduardo de Almeida, Renato Tali, Ângelo Galucci, eu tive de participar de inúmeros julgamentos de nulidade por causa de quesitação. A quesitação é um ponto nevrálgico, e aí
nós fazemos com que haja um certo desassossego da sociedade, porque o júri pode ser anulado facilmente, ou podia, né? Então, tanto que já se chamou o júri de usina de nulidades, né? Quando não de usina de injustiças, porque às vezes a técnica sobreleva, sobrepaira, prepondera e a justiça não se faz. Um outro aspecto é que o júri, numa fase em que nós estamos com carência absoluta de recursos financeiros, o judiciário é o terreno onde sobram recursos processuais e faltam recursos financeiros, né? Este ano eu iniciei a gestão com 1 bilhão e 300 milhões de déficit. E não tenho nenhuma promessa de que esse déficit venha a ser suprido, porque, segundo o governador, e ele me mostra o portal da Secretaria da Fazenda, a arrecadação cai assustadoramente. É Copa, é recessão, não estamos no melhor dos mundos, eu não sei se os senhores estão percebendo isso. E então o júri está sofrendo até essas limitações, porque às vezes o júri longo seria obrigação da justiça manter os jurados incomunicáveis, abrigados, alimentados. Nós não temos condições de propiciar eles aquilo que eles merecem, um tratamento condigno, né? E não é por outro motivo que, embora seja muito nobre servir a justiça, nós recebemos diariamente pedidos de pessoas que não querem mais participar, não querem ser jurados, né? Bom, um outro aspecto é que o júri, em São Paulo pelo menos, ele é seletivo. Segundo os dados que nós temos assim da Polícia Civil, se nós cumpríssemos todos os mandados de prisão expedidos contra homicidas, nós não teríamos lugar para abrigar o homicida. No Brasil, ou em São Paulo, se você não é Suzana Richthofen, se você não é Nardoni, se você não é Gil Rugai, se você não é Pimenta Neves, é muito difícil você ser julgado pelo Tribunal do Júri. Então, essa seletividade para o juiz e para outros profissionais interessados em real justiça, dá a impressão de que o crime do qual é mais fácil escapar é exatamente o crime mais grave, que é o homicídio, né? Não é por acaso que nós temos essas camuflagens das estatísticas. Nós vemos que, uma época, o homicídio se atenua, é menor o número de homicídios, mas aumenta a rubrica do encontro de cadáver, não é? E muitas vezes eu cheguei a falar para os meus alunos na FAAP, que é um nicho de excelência, a escola mais cara do Brasil, talvez, todos meninos e meninas muito bem nascidos, muito ricos, e lecionar ficção jurídica ética é muito mais difícil nessa faixa do que numa faixa de pessoas humildes, né? E eu dizia para eles, olha, hoje, em lugar da gente falar sobre ética, que vocês não têm interesse, eu gostaria de levar vocês ao IML, para vocês verem os 70 corpos de jovens que foram assassinados no final de semana, né? São sempre do sexo masculino, na sua maioria
negros ou pardos, de 15 a 20 anos, e a sociedade não se sensibiliza porque entre chacina e faxina há muito pouca diferença, né? Então, aparentemente, nós estamos permitindo que o crime contra a vida, nessa disseminação de armas de fogo, que eu acho um absurdo diante do Estatuto de Desarmamento, todos os crimes contra a vida são, em regra, praticados com arma de fogo, né? Então, isso traz um descrédito em relação à justiça e um julgamento isento e rápido vem da sofisticação do júri. É muito difícil levar a termo um julgamento no júri. Então eu acho que eu fiz mais ou menos assim, em 7 pecados capitais, aquilo que leva um juiz de carreira e talvez míope, talvez deformado por ser juiz, né? Não tem a visão integral do mundo, e isso é um defeito nosso da magistratura. Nós somos um pouco autistas, nós conhecemos o nosso gabinete, a nossa realidade, e nós olhamos o mundo sempre pela nossa ótica, né? Isso que leva a uma certa resistência. Mas eu sou servo da Constituição, vou continuar defendendo o júri, eu apenas pregaria, proporia, e isso a ordem pode fazer, a simplificação do julgamento. Nós poderíamos converter os quesitos a um só, já que é um julgamento ético, perguntar se é inocente ou culpado, e o resto fica por conta do juiz, né? Uma segunda proposta, e essa é a questão mais de ordem prática, é que nós fizéssemos um grande desaforamento, pegar todos os inquéritos, todas as denúncias oferecidas em relação a homicidas e distribuir pelas 367 comarcas do Estado e fazer um grande julgamento coletivo para dar resposta, porque o homicídio continua prescrever, embora sendo 20 anos, continua prescrever, porque são escolhidos aqueles que vão ser levados a julgamento. E terceiro, isso aí dependeria mais de nós professores, ou mais da política da formação jurídica, que nós disseminássemos uma cultura que reequilibrasse o descompasso do teatro do júri para dar um protagonismo maior à vítima, talvez encarregando a defensoria pública de fazer com que a vítima não fosse esquecida, nem dilapidada, nem destruída, não é? Porque para um juiz que é observador, verificar que a vítima passa a ser quase o réu, né? Porque ela está ausente, está morta, e o réu passa a ser canonizado, é alguma coisa que machuca, né? Então foi por isso, meus queridos amigos, que eu iniciei dizendo que eu pensava fazer uma coisa, acabei fazendo outra, é quase que um testemunho, um desabafo, né? E eu não tenho o monopólio da verdade, eu acho que eu posso estar bem errado e não tenho nenhum escrúpulo em voltar atrás, mas eu acho que para que o júri tivesse a sua relevância, a sua nobreza, a sua importância como uma instituição que permanece nos pactos federativos, nas nossas constituições, ele é suscetível, sim, de aperfeiçoamento. E é isso que eu espero que a ordem também compreenda e lute para nós chegarmos num estágio. Permite uma parte? Pois não, Senhor presidente, já senhor terminei. presidente, permite uma parte? Se eu terminei, pode já ser. Não, mas estou perguntando se a presidente permite. Senhor presidente do tribunal, a sua opinião sobre o crucifixo no tribunal do júri? Eu sempre defendi, eu acho que o crucifixo, além de significar uma opção do Brasil por uma civilização cristã, não podemos esquecer, isso aqui já se chamou Terra de Santa Cruz,
né? É alguma coisa que lembra um homicídio que foi uma injustiça, é simbólico, né? Eu sei que hoje ainda há uma conselheira do CNJ que diz que não sossegará enquanto não retirar o crucifixo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pode ser o símbolo de uma injustiça também, né, presidente? Pode. Ao invés de olhar só pelo lado religioso, que todos nós olhamos, sim, por um lado jurídico. Numa ótica jurídica, é o símbolo de uma injustiça. Eu já, há muito tempo atrás, eu fiz um artigo que saiu na Folha de São Paulo defendendo a cruz. Eu tomei posse agora na presidência durante o pleno recesso, dia 2 de janeiro, e celebrando uma missa. E aí fui objeto de uma representação no CNJ, dizendo que eu havia rompido a laicidade da República e que me condenassem a indenizar os gastos que o tribunal teve. Eu falei para o Dom Fernando, quanto é que o senhor gastou de hóstia, de vinho? É isso, muito obrigado. Quero agradecer ao presidente Nariño, Zé Renato Nariño, mais uma vez reiterando a honra causada em todos nós, com a sua presença aqui, meu caro presidente. Na verdade, a palestra do ilustre presidente deveria mais chamar-se Reflexões sobre o Tribunal do Júri. Haja vista os tópicos aqui interessantes, alguns até folclóricos, outros bem indicando a prática do que acontece aí no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri que, a despeito, como já dito, dos adversários e daqueles que defendem a todo preço a instituição, o importante é que, como já dito também, é uma instituição aí que é uma verdadeira cláusula pétrea e deve, claro, como toda instituição humana, ser melhorada. E com essas colocações feitas pelo nosso presidente, seguramente isso vem ao encontro daquilo que estou falando aqui também, no sentido de melhorarmos, sempre poder oferecer um tribunal do júri que ofereça aí justiça, que ofereça aquilo que a população deseja, que os operadores do direito, enfim, desejam em termos de justiça, em termos principalmente de sua efetivação. Sem mais delongas, passo a palavra agora também para o nosso presidente aqui da nossa subseção do Jabaquara da Ordem dos Advogados do Brasil, também representando o Dr. Marcos da Costa, Dr. Antônio Ricardo Miranda Júnior, para suas considerações finais. Depois a palavra volta para mim, para nós também realizarmos aí uma merecida homenagem ao nosso presidente da Liga. Obrigado, Romualdo. Agradecer a presença, a palestra, foi muito bom, enriquecedora. Os advogados de Jabaquara, os estudantes da região aproveitaram muito. Ontem recebi um e-mail do presidente Marcos da Costa, até não falei no início, falo agora, cumprimentando, mandando um abraço, dizendo que não pôde vir porque estava em Araçatuba, cumprindo compromissos da nossa ordem, mas mandou deixar um abraço e dizer que o respeita muito, e é a parceria que o senhor falou profícua entre a advocacia e a magistratura, ela vai vento em popa e nós estamos muito contentes com tudo. Muito obrigado pela palestra. Dr. Romualdo, obrigado. Bem, quero também informar que estaria conosco hoje a excelentíssima senhora... A placa vai ser entregue agora, a placa. A Láurea. Eu só estou anunciando antes que a excelentíssima senhora ministra não pôde estar conosco em razão de problema de saúde. Ela telefonou ontem, né? Então, por esse motivo justo, ela não pôde se fazer presente. Tornaline, a placa já está a caminho. Como sempre. Obrigado. Palmas, então, nosso presidente. Isto posto, daremos aí sequência ao nosso evento, aproveitando a presença também
conspícuo aí do nosso ministro, o ministro do Colégio Superior Tribunal de Justiça, Dr. Walter de Almeida Guilherme, que nos honra aí com sua presença. Ele vai, então, dentro do tema, falar sobre a sua experiência no Tribunal do Júri, e eu concito todos os presentes, né, a também a permanecerem para que nós todos e juntos possamos também nos abeberar da sua experiência, do seu conhecimento. Então, eu convido, doutor... Senhor, Romualdo, aqui um mal. Eu gostaria de preencher a mesa com outros convidados. Então, Sua Excelência, eu fui juiz. Então, a doutora Eleonora, o conselheiro da Ordem Rui, o Reinaldo. Vamos chamar então as autoridades, os convidados presentes, para que também componham a mesa, e na sequência iremos chamar o ministro Dr. Walter de Almeida Guilherme, para que ele tome assento lá no local onde estava o presidente Nalini, para que nós então prossigamos no evento. Antes das palavras da palestra do Dr. Walter, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Walter Almeida Guilherme, muito obrigado pela presença que nos honra nesta casa da advocacia. Eu gostaria, antes do início dos trabalhos do Dr. Walter, eu gostaria de agradecer algumas presenças. Ao Dr. Reinaldo Françoso Cardoso, presente aqui hoje, um advogado e professor. Ao Dr. Alencar Butti, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, também presente aqui hoje. Ao Dr. Rui Augusto Martins, ele é conselheiro seccional da nossa OAB. Ao Dr. Geraldo Martinho, que representa a OAB Penha de França. Nós temos como presidente lá o Dr. Márcio, presidente da subseção Penha de França. Presente também a Mariângela Teixeira Lopes Leão, representando a OAB de Santana. Presente a senhora Eleonora Rangel Nassif, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Presente também o diretor Marco Aurélio Pellegrini de Oliveira, ele é diretor do Fórum Jabaquara. Presente também o Dr. Maurício Campos da Silva, juiz de direito do Fórum Regional de Santana, que muito nos honra com a sua presença. Agradecer também a presença da coordenadora do curso de Direito de Mogi das Cruzes, a senhora Maria de Lourdes, presente também em nosso evento. Agradecer a presença do coronel, o Dr. Edivaldo Sertório do Amaral, do comando da área sudeste da capital, presente aqui em nossa plateia. A doutora Rosângela Sanches, diretora de comunicação do Tribunal de Justiça, também presente em nosso evento. Ao Maurício Peluso, representando o ex-presidente do STF, o seu tio, o ministro Peluso, também presente aqui no nosso evento. Ao advogado Marcelo Tralho, a Ramiro Neres, ao Mauro Otávio Nassif, também presente aqui, que muito nos auxilia. Ao capitão Cláudio Angelini, que é da assessoria policial do Tribunal de Justiça de São Paulo, também presente aqui em nosso evento. Ao Carlos, nosso diretor da executiva, presente aqui também na nossa plateia, que muito nos honra e muito nos ajuda todos os dias, que é o nosso ouvidor. Ele também fica na sala da ordem, ouvindo, né, todas as reclamações, traz as reclamações para casa, porque nós possamos a cada dia melhorar a prestação dos serviços. E aos meus alunos presentes aqui também da Faculdade de Direito da Estácio de Sá, São Paulo, que eu já vi também os rostinhos, parabéns pela presença. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o diretor do Fórum Regional Jabaquara, que está presente aqui em nossa subseção. Eu gostaria também de convidar o Dr. Maurício Campos, juiz de direito do Fórum Regional de Santana, para compor a nossa mesa também.
Voltando aos nossos trabalhos, eu passo a palavra ao ministro Dr. Walter. Eu vou voltar a palavra ao Dr. Romualdo. Ele não pede, ele manda. Aproveitando também e cumprimentando, claro, todos os estudantes, todos os estagiários, e isso faço na presença dos estagiários de Direito presente, Rômulo Augusto Sanches Calvo e Gianluca Sanches Calvo. Né? Cumprimento assim estudantes e acadêmicos de Direito. Ministro Walter de Almeida Guilherme, espero que o senhor não fique aborrecido nem chateado conosco, uma vez que o senhor foi pego, digamos assim, eu não diria de saia curta, mas de calça apertada. Outro dia eu falei para o desembargador que eu havia pego de saia justa e falou, não, saia justa, calça apertada. É um tema, como já dito aqui, pelo professor eminente advogado criminalista Mauro Otávio Nassif, o ministro, hoje representando o Estado de São Paulo, no Tribunal da Cidadania, o Conselho Superior Tribunal de Justiça, ele que aqui atuou muito no Tribunal do Júri, até vindo para cá, meu caro ministro Walter de Almeida Guilherme, o Dr. Mauro dizia que teve o privilégio de atuar no plenário do júri, tendo Vossa Excelência abrilhantando, na ocasião, a tribuna da acusação. O Dr. Mauro também relatou que se tratava efetivamente de um membro do parquê atuante, diligente, denodado, aguerrido, enfim, desenvolvendo ali o tripé da justiça. De sorte que esse tema, na verdade, é do total domínio do ministro Walter de Almeida Guilherme, de sorte que ele vai, com certeza, desenvolver com tranquilidade, com sabedoria, esse tema que lhe foi agora passado, e com isso abrilhantar a todos os presentes aqui. Assim, meu caro ministro, Senhor presidente, por favor, eu peço a palavra. Nós temos mais cadeiras na mesa e nós temos aqui um conselheiro titular da Ordem dos Advogados do Brasil. Quem é? Conselheiro titular. Doutor William. Por favor, eu gostaria que ele sentasse à mesa. Então, por favor. É um conselheiro titular. Obrigado, querido. Deus abençoe. Obrigado. Vamos deixar as perguntas, então, para depois da exposição do ministro Walter de Almeida Guilherme. Sem mais delongas, ministro, obrigado pela presença e Vossa Excelência tem a palavra. Quero cumprimentar a todos os presentes, sobretudo os que estão à mesa, sobre a senhora presidente. Eu não vou nominá-los todos já foram mais de uma vez nominados, mas saibam que eu os conheço, quase todos, pela obra, pelo trabalho que desenvolve no judiciário, enfim, na comunidade jurídica paulista e brasileira. Cumprimento os advogados que aqui estão presentes, o conselheiro da ordem, e digo que fico agradecido com este convite. Eu vim aqui para ouvir, quer dizer, minha situação é pior do que a do presidente Nalini, porque ele veio para falar sobre uma coisa e resolveu falar sobre outra. Eu vim aqui para ouvir, não para falar. Mas, convocado o proeminente advogado Mauro Otávio Nassif, convidado, não poderia recusar esse tão gentil convite, de quem há tantos anos temos contato, na época como promotor, depois no Tribunal de Justiça. Vossa Excelência esteve fazendo sustentação oral recentemente na 15ª Câmara Criminal. Perdi. Perdeu, mas eu fui o relator? Então, melhor ainda. Espero que Vossa Excelência faça fazer a sustentação do STJ, que certamente se ganhará, se eu for o relator. De qualquer maneira, surpreendido sim, mas posso relatar alguma experiência, embora tenha participado do Tribunal do Júri como promotor já há muitos anos. Rapidamente fazendo um apanhado da carreira com relação à minha presença no júri,
para eventualmente discutir alguma coisa que foi dita aqui, e devo dizer até que, com todo respeito, que vou me contrapor à ideia central do presidente Nalini, que tornou-se, eu disse, ser um adversário do júri. Eu também sou em certas questões, mas não no essencial. Eu fui promotor de justiça em Miracatu, Fernandópolis, Mauá, Guarulhos e São Paulo. Nas comarcas do interior fiz júris também, não essencialmente, não como um grande trabalho quantitativo, mas fiz júris em todas as comarcas pelas quais passei. E estando em São Paulo, em vara criminal, fui convidado então pelo Procurador-Geral de Justiça, Gilberto Quintanilha Ribeiro, para atuar no primeiro tribunal do júri. Aceitei porque era uma coisa que eu gostava e acreditava no júri. No curso desta minha carreira como promotor, talvez tenha feito uns 300 júris. Não é muito quem está habituado a frequentar o júri. Eu fiquei 4 anos no primeiro tribunal do júri, entre 77 e 81. Mas sempre atento ao tribunal do júri, sempre acreditando, sempre fiz algumas estatísticas com relação ao que eu pensava dos casos que estavam em julgamento e do resultado obtido. E tem algumas conclusões. Por exemplo, em Fernandópolis, nós tínhamos advogados da região, advogados muito bons, inclusive um deles advogado de grande nomeada no júri. E nestas comarcas, em que os advogados estão bem enfronhados, são muito conhecidos da sociedade, o júri realmente perde um pouco a sua imparcialidade. Eu me lembro então dos júris que fiz em Fernandópolis e também, aproveitando o que disse o presidente Nalini, nunca disse que ganhei ou perdi um júri. Nunca disse, porque nunca acreditei em que um advogado ou um promotor ganhe ou perca um júri. É feita justiça ou não é feita segundo o prisma do advogado ou do promotor. Existiram, estou fazendo um parênteses, já volto mais a falar sobre Fernandópolis, existiram promotores brilhantes que fizeram júris durante quase toda a sua carreira no Ministério Público e tinham este interesse de dizer: fiz 50 júris, ganhei 48, perdi 2. Fiz 100 júris, ganhei 88, perdi tanto. E eu nunca fiz isso. Aliás, procuradores e promotores brilhantes, você conhece, Alberto Marino Júnior, eu cito aqui porque foi meu grande amigo, já falecido, era um grande promotor do júri, mas tinha este verso de dizer: ganhei ou perdi. Como se fora, sabe, naqueles do Grande Oeste, que marcavam no seu revólver quantas vítimas haviam abatido, praticamente dizia isso: olha, ganhei esse, ganhei aquele, etc. Não é ganhar, não se ganha ou perde juros. Faz ou não justiça sob o ponto de vista daquele que está pretendendo alguma situação. Mas eu dizia, então Fernandópolis é um exemplo que eu estou dando, porque advogados lá jamais realmente, aí eu vou usar a expressão que era usada por eles, jamais perdiam júris. Por quê? Porque os jurados eram todos conhecidos deles. Eu, promotor, chegando, não conhecia Fernandópolis, chego de São Paulo, naturalmente a tendência do jurado, por mais que ele queira ser justo ou imparcial, é acompanhar o advogado de quem ele é amigo, de quem a família é amiga. Havia um advogado que estava sempre na presença deles, jogava baralho, bebia nos bares, etc. E eu, de fora, naturalmente, quanto a esse aspecto do jurado abstrair a figura do réu, abstrair o que está no processo e dizer em quem eu vou votar, era como se fosse uma eleição, naturalmente se perdeu o júri. Então, aí sim, em certas comarcas, em certas situações, o júri acaba sendo parcial e não fazendo justiça. Dei um exemplo em que, numa comarca, os advogados eram desfavorecidos pelas decisões do júri. Mas tem um exemplo oposto, na minha carreira mesmo. Fui para a cidade de Mauá fazer júri. E por circunstâncias, talvez advogados não tivessem muita relação com todos os jurados, eu, embora não conhecesse Mauá, caí nas graças dos jurados. Então, sempre os júris dos quais eu participava,
de fato culminava com a condenação. Embora eu julgasse que a condenação era a correta mesmo. Porque se não fosse, muitas e muitas vezes, fui ao tribunal do júri e pedi absolvição. Então vejam o oposto, vejam as situações. Ora o advogado se prevalece das relações sociais que mantém na cidade e com isso influencia demasiadamente os jurados, ora é o promotor. Nós tivemos promotores que ficaram muitos anos nas comarcas e aí era o oposto. Também eles, porque gozavam da simpatia dos jurados, normalmente as decisões eram condenatórias. Então, em certas circunstâncias, em certas comarcas, eu até seria favorável a um desaforamento obrigatório quando as comarcas eram pequenas ou quando as comarcas são pequenas, quando o promotor ou o juiz já está arraigado na cidade, porque isso quebra a parcialidade do júri, ou quebra a imparcialidade do júri. De qualquer sorte, eu sou daqueles que acredita no tribunal do júri, que acredita que na maioria das vezes a justiça é feita. O senhor sabe, homicídio, claro, que é o crime mais grave que alguém possa cometer, porque lesa o bem maior de todos nós. O senhor sabe que o homicídio foge um pouco da linha geral dos demais